Eu não sei se você teve um costume religioso ou mesmo literário, acadêmico, de conhecer o credo apostólico, que é a primeira expressão de fé da igreja cristã, que com o passar do tempo se tornou numa espécie de oração, mas na verdade é uma declaração de fé, aquilo que os primeiros cristãos criam, aquilo que eles manifestavam como a síntese da sua fé. E diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, falando sobre a primeira pessoa da Trindade, o Pai, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. A parte maior do credo é sobre Jesus Cristo. Logo depois ele continua: creio no Espírito Santo. É só isso que ele fala sobre o Espírito Santo, uma única frase: creio no Espírito Santo. Diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, ou católica, ou universal, no sentido que ela está no mundo todo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Michael Green, um grande missiólogo, escreveu um livro chamado Eu Creio no Espírito Santo. E ele começa a sua introdução dizendo assim: talvez porque, a partir do credo apostólico, a expressão de crença da igreja no Espírito Santo foi tão lacônica, tão resumida, tão sintética, e ele simplesmente disse: creio no Espírito Santo. Das três pessoas da Trindade, talvez tenha sido o Espírito Santo aquela que foi, entre aspas, dizia Michael Green, descoberta mais tardiamente. De fato, quando a gente vê a revelação progressiva de Deus, fica muito evidente que nas páginas do Antigo Testamento a pessoa do Pai aparece de maneira mais saliente. É Ele quem cria, chama todas as coisas à existência, visíveis e invisíveis, pela palavra do seu poder. Ele que chama profetas, Ele que chama Abraão, Ele que dá a lei, de modo que fica apenas aparente que o Filho e o Espírito Santo ainda não existem ou ainda não apareceram no cenário da história. Vem a revelação da segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, o Verbo se faz carne e habita entre nós, e vemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Novo Testamento todo, pelo menos os 4 evangelhos, fica muito claro a saliência de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. O Pai está presente, é o Pai que aparece dizendo aquela frase célebre em 2 ocasiões, no batismo e no Getsêmane: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo aparece a primeira vez no Novo Testamento como tendo sido aquele que concebe Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria. E em dado momento, quando Jesus começa a segunda fase do seu ministério, onde ele já vai estar se despedindo dos seus, porque caminha para a Semana Santa e vai ser crucificado, morto e ressurreto, ele fala de maneira mais explícita daquele que assumiria, digamos assim, na revelação progressiva de Deus, o tom da obra da Trindade. Se o Pai aparece de maneira muito clara no Antigo Testamento, se o Filho aparece de maneira muito clara nos 4 evangelhos, sem que o Pai e sem que o Espírito Santo deixem de estar nos bastidores da história e conduzindo todas as coisas, a partir do momento em que Jesus Cristo começa a se despedir dos seus filhos, e principalmente a partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo aparece no centro da história e ele toma as rédeas de tudo aquilo que acontece na igreja, de modo que a igreja de Jesus Cristo, ainda que tenha sido fundada por Jesus Cristo, ainda que seja uma realidade do Antigo Testamento, ela, sem dúvida alguma, é poderosamente revestida de capacidade de testemunhar a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Antes, porém, Jesus, no último momento presente com os seus servos e filhos, seus discípulos e apóstolos,
faz promessas maravilhosas sobre a presença do Espírito Santo com eles. Acontece naquele período em que Jesus está celebrando a Santa Ceia. E o Evangelho de João, dos 4 olhares dos evangelistas sobre Jesus Cristo, é o que dá mais detalhes. Só para você ter uma ideia, dos 21 capítulos de João, 7 capítulos são dedicados àquele momento da Santa Ceia. Nenhum outro evangelista fala tanto daquele momento como João. Vai do capítulo 13, com o lava-pés, até o capítulo 17, com a oração intercessória. Então, 13, 14, 15, 16 e 17, 5 capítulos, na verdade, são dedicados àquele momento. E há um momento dentro da Santa Ceia que fica muito claro quem era, quem é e quem sempre será o Espírito Santo para com a igreja. Eu gostaria, portanto, de, falando sobre isso, convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. João capítulo 14, verso 16. Nós vamos ler algumas partes desse final do capítulo 14, que é a parte em que ele explicitamente fala sobre o Espírito Santo. E que a minha oração seja, que ela seja a leitura, a partir da leitura e da exposição da palavra, um modo de você ser edificado nesta manhã. João capítulo 14, verso 16. Jesus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas Tadeu, não o Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Eu já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pode abrir para o pessoal entrar, que temos crianças pequenas esperando. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Ó Deus amado, diante da Tua palavra, humildemente, nós nos colocamos agora, porque ela é a Tua palavra. Não é apenas o escrito de João, mas é por meio de João o escrito do Teu Espírito Santo que o inspirou. Da mesma maneira, queremos que nesta mensagem não seja a mensagem de Robinson, mas seja o Teu Espírito Santo que me ilumine e aos meus irmãos e irmãs aqui, nos dando discernimento, compreensão
profunda da Tua palavra, para além daquilo que está escrito e que o nosso intelecto consegue compreender racionalmente. Fala conosco, Senhor, porque não chegamos aqui simplesmente para cumprir um ritual religioso. Louvamos o Teu nome por essa santa convocação, por esse ajuntamento que o Senhor faz no dia do Senhor, convocando os Teus filhos e filhas para estar na Tua presença e para falar com eles. Fala, pois, conosco, Senhor. Nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, possivelmente essa sessão do capítulo 14 de João é, de maneira sintética, a parte do Evangelho de João que, de maneira mais explícita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes no texto, na narrativa, na fala de Jesus. Você vê várias vezes, até em alguns trocadilhos, que você tem que parar um pouquinho para entender o que Jesus está dizendo, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era um momento de despedida, e é quase como se Jesus estivesse fazendo uma ancoragem sobre tudo aquilo que o Pai já tinha revelado no Antigo Testamento e que eles tinham entendido e compreendido por meio do ministério de Jesus, quando fica muito claro que ele não veio de moto próprio, de iniciativa própria, mas veio porque o Pai o enviou. E, ao mesmo tempo, a partir desta ancoragem, desse vínculo do Pai com o Filho, Jesus projeta o futuro, mostrando que este Pai, este Filho, também são aqueles que garantem, a partir dessa promessa, a chegada de um outro Consolador. E esse outro Consolador, o próprio texto diz, chama-o de Espírito da Verdade, no versículo 16, e Espírito Santo, no versículo 26. De modo que fica muito claro que nós estamos diante da presença do Filho, a segunda pessoa da Trindade, falando de como ele veio do Pai, a primeira pessoa da Trindade, e como ele e o Pai enviarão o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Por isso a gente diz que esse texto é um texto trinitariano por excelência. Ele explica as relações ontológicas essenciais do Pai, do Filho e do Espírito, e também as relações funcionais ou econômicas, qual é a tarefa de cada um no cenário da redenção. O Pai faz determinadas coisas, o Filho faz determinadas coisas e o Espírito faz determinadas coisas, sem que com isso as outras duas pessoas, ao mesmo tempo que aquela que está à frente está fazendo, não estejam fazendo. Pelo contrário, é sempre a obra do Deus triuno. Ainda que quem fez a redenção e morreu na cruz tenha sido o Filho, ainda que quem enviou o Filho tenha sido o Pai, e ainda que quem enviou o Espírito Santo tenha sido o Pai e o Filho. De certa maneira, o que ele está dizendo é que, na essência, eles são três pessoas que subsistem numa mesma unidade, como pessoas distintas, porém, na mesma essência, poder, invisibilidade, até a redenção, até a encarnação de Jesus, infinitude, compartilhando com todos os atributos que somente Deus tem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, deixando claro que há tarefas que foram muito especificamente determinadas na Trindade Santa, no conselho eterno de Deus, para o Pai fazer, outras para o Filho fazer e outras para o Espírito Santo fazer. Parece algo muito filosófico, algo muito transcendental, mas quando a gente imagina a cena em que isso é dito, fica muito simples de compreender. É uma cena ao redor da mesa. Eles estavam fazendo a sua despedida, tinham ceado ali. Jesus tinha dado um exemplo maravilhoso de humildade, lavando os pés daqueles discípulos, e começa, enquanto comem, a ministrar ao coração daqueles homens que haveriam de continuar a sua obra. E, ao fazer isso, Jesus traz esses assuntos, uma verdadeira aula de teologia ao redor da mesa, em que o próprio Mestre ensina aos seus discípulos. Alguns aspectos desta obra específica do Espírito Santo são particularmente relevantes e importantes para a nossa vida hoje. Eu estava vindo de casa, dirigindo o meu carro, imaginando que eu ia pregar aos irmãos. Eu já tinha escolhido o texto, já tinha estudado o texto, orando, pedindo a Deus que pudesse falar nessa manhã, e eu estava imaginando a seguinte cena: ali estava um homem limitado, pecador, dirigindo um carro para se encontrar com seus irmãos e suas irmãs, trazer-lhes a palavra, mas dentro daquela pessoa,
limitada, pecadora, falha, imperfeita, homem, preso no tempo, na história, na finitude de um corpo, habita o Espírito Santo de Deus. Eu sei que isso é verdade desde que Jesus encontrou comigo há 42 anos atrás. Mas enquanto eu vinha, eu disse assim, gente, que coisa, me permita a palavra, que coisa maluca é essa? Que coisa estranha é você crer nisso? Que coisa surpreendente. Alguém que passasse ao meu lado, quando eu parasse no semáforo, e que iria estar na mesma situação que eu, dirigindo um carro, saindo de um ponto A para um ponto B, olharia para mim e veria apenas o motorista de um carro, com uma camisa amarela, olhando e correndo contra o tempo, só. Mas não é assim que Deus me vê, e nem é assim que Deus lhe vê. Ele me vê e lhe vê como um templo. Paulo diz isso, como o templo do Espírito Santo. Como alguém em quem habita de maneira permanente, enquanto você estiver vivo, a terceira pessoa da Trindade, o Deus infinito. De modo que se há um milagre, que é o milagre da encarnação, de Deus se fazer carne e habitar entre nós, e nós vermos a sua glória, ainda que com certa opacidade da sua limitação humana, há um outro milagre que está acontecendo na sua vida e na minha vida, que o Espírito Santo habita em você. Ele não está apenas conosco, mas ele habita em todo aquele que crê em Jesus Cristo, até porque não creria se o Espírito Santo não lhe tocasse, convencendo do pecado, do juízo e da justiça. E uma vez fazendo isso e aplicando a obra de Cristo, pulando para dentro de você, para você ser um templo do seu Espírito. Eu queria que você parasse 30 segundinhos, que talvez seja o máximo que a nossa agitação cotidiana nos permite, e pensar sobre isso. Você é templo do Espírito Santo. Aqueles pensamentos que lhe levam a adorar a Deus não vêm da sua natureza humana. Aquelas percepções de que você fez alguma coisa errada e um convencimento de que você precisa reconhecer esse erro, pedir perdão a Deus ou a alguém que você tenha ofendido, não vem da sua natureza humana. É o Espírito Santo em você que lhe induz, que fala com você, que lhe conduz para a sua vida com Deus. E ele o faz na condição de o outro consolador. Eu gostaria de começar por aqui. Quando Jesus usa a palavra outro, ele de maneira muito explícita e intencional usa a expressão homoios, que em grego significa outro da mesma natureza, que é a base da palavra homogêneo. O que é uma coisa homogênea? Eu tenho um auditório homogêneo nas cadeiras que estão compostas aqui, porque são cadeiras que, apesar de serem outras, distintas uma da outra, elas são da mesmo material, têm a mesma configuração, forma e cor. Elas são homoios, elas são homogêneas. Se uma fosse colorida, se outra tivesse o espaldar alto, se uma fosse mais larga, fosse de madeira, outra de ferro, eu não teria um homoios auditório, eu teria um heteros, de onde vem a ideia heterogêneo. De maneira muito intencional, Jesus diz que esse outro consolador é um homoios. Ele é tão consolador na sua essência quanto o primeiro consolador. E quem é o primeiro consolador? O próprio Jesus Cristo. João, na sua primeira epístola, diz isso quando chama Jesus Cristo do nosso advogado. Filhinhos, porém, se pecares, terás um advogado junto a ti, Jesus Cristo, o justo. Porque a ideia de consolador não é apenas a ideia de uma presença ao seu lado.
Parácletos, que é o termo grego para consolador, é alguém que está ao lado, o prefixo é para, chamado kletos, o verbo substantivado, para estar ao lado de alguém, igualzinho um advogado está diante de uma corte ao lado do seu cliente. Ele é constituído pelo seu cliente para estar ao lado dele e o assistir, e o assessorar, e conduzir a sua defesa ou a sua causa. Assim também é Jesus Cristo chamado de Parácletos, o Consolador, aquele que não apenas está de maneira ao seu lado, passiva, como uma presença de um caminhante apenas, mas de alguém que está ativamente ao seu lado, defendendo a sua causa diante de Deus, protegendo você diante dos homens, confortando você diante da angústia, dirigindo você diante da dúvida, e fazendo aquilo que o próprio Jesus fez com os seus discípulos quando estava fisicamente com eles. De modo que a obra do Espírito Santo é a mesma obra de Jesus Cristo, embora sejam diferentes em algum aspecto, e o aspecto basicamente é o que Jesus explicita aqui. Enquanto eu estive convosco, eu estava convosco, de fato, mas agora eu vou para o Pai. E eu rogarei ao Pai para que Ele envie o seu Espírito, o outro Consolador, que o mundo não pode receber, veja aí no verso 17, porque não o vê nem não o conhece, e vós o conheceis, com uma diferença, é que Ele habita convosco, como eu habito convosco, mas Ele estará em vós, dentro de vós, coisa que eu não posso ficar, porque eu sou um corpo que estou fora de vocês. Eu não sei você, mas muitas pessoas pensam assim: como eu gostaria de ter tido a oportunidade, o privilégio de andar com Jesus. Imagine só, sentar ao lado dele, vê-lo como ele é, as suas palavras, o seu olhar, a maneira como ele pegava o pão, a maneira como ele andava. Existe uma série hoje que tem sido muito debatida, muito assistida, que é a série The Chosen, que tenta mais ou menos imitar o que seria, embora nunca será da mesma maneira, porque a imaginação humana nunca descreverá quem Jesus Cristo é. Agora, eu digo uma coisa para você, é que você tem um privilégio ainda maior. É porque o outro Consolador não está ao seu lado. E quando você estiver dormindo, você não o verá. E quando ele estiver dormindo, como Jesus em alguns momentos dormiu, você também não poderá acessá-lo. Ele está dentro de você. Ele é essa habitação maravilhosa dentro de você. Ele é o seu confidente mais íntimo quando ninguém ouve o seu clamor, ninguém entende suas lágrimas, a sua voz está emudecida. Você não entende o que está acontecendo, nem ninguém ao seu redor, mas Ele está junto com você. Ele habita, Ele encoraja, Ele estimula, Ele traz a você o ânimo para viver, e é isso que Jesus está dizendo aqui. Um privilégio muito grande é aquele de cada um de nós, que tem a habitação do Espírito Santo, que é uma pessoa divina, a terceira pessoa da divindade, que vem e habita com você. Talvez porque nós não o vejamos como os discípulos de Jesus o viam, talvez não o toquemos como os discípulos de Jesus o tocavam, talvez porque nós não interajamos com ele de maneira muito física, nós não tenhamos a percepção do privilégio que é alguém em Cristo Jesus ser habitação do Espírito Santo de Deus. Ele não apenas habita convosco, diz Jesus, Ele estará em vós. Fará uma obra maravilhosa, porque Ele estará junto e dentro de você, para lhe convencer do pecado quando você pecar, para lhe trazer ânimo quando você desanimar, orientação quando você estiver confuso. E Ele faz isso, segundo Jesus, de duas maneiras. Lá à frente Ele diz isso. Ele diz que Ele
vos lembrará de todas as coisas que vos tenho ensinado, de modo que quando eu e você temos aqueles insights, eu já ouvi isso de alguém, eu já sei isso, mas onde é que está? E você lembra, ainda que não consiga decorar o versículo, exatamente com ponto e vírgula, mas a ideia que está no texto, e Deus lhe infunde uma direção e uma coordenação de uma decisão. A palavra de Deus diz que quem faz é o Espírito Santo, porque ele faz lembrar todas as coisas que Jesus tem ensinado. Por óbvio, você tem que saber o que Jesus ensinou, daí porque o Espírito Santo não trabalha sem a palavra. Você lê a palavra, conhece a palavra, medita a palavra, e essa palavra vai sendo calcada e recalcada pelo Espírito Santo dentro de você. De modo que mesmo que você esteja com a Bíblia fechada em determinado momento, lá no trânsito, ou diante do fogão, ou naquela reunião de trabalho, e vem aquele insight, aquilo não é simplesmente uma reminiscência da sua memória, como outras coisas acontecem conosco, mas é o Espírito Santo dizendo assim: é isto que você precisa saber nesta hora, meu filho, minha filha. É esta verdade que você precisa se apegar nesse momento, meu filho, minha filha. E ele faz lembrar toda a verdade que Deus ensinou para você. Mas mais do que isso, ele diz o texto, que ele também, além de lembrar de tudo aquilo que Jesus lhe ensinou, ele lhe conduzirá em toda verdade. Ele conduzirá você em toda verdade. Veja o que é que diz o verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, que é o que eu estou falando agora, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, que é o que eu acabei de falar. O vos fazer lembrar é aquilo que Jesus escreveu, disse, falou e que está aqui, escrito pelos evangelhos, pela palavra de Deus. Mas como você vai usar isso que está escrito? Numa determinada situação prática, concreta, é aquilo que o Espírito Santo lhe ensina a fazer. O Espírito Santo é o aplicador da verdade por excelência. Porque uma coisa é você saber o que a Bíblia está dizendo sobre determinado assunto. Outra coisa é você ter a capacidade de pegar este ensino e aplicar a uma situação concreta em que você tem que tomar uma decisão, em que você tem que fazer alguma coisa, e não existe uma norma detalhista dizendo assim, nesses casos, faça isso, isso e isso. É o Espírito Santo que lhe ajuda a transpor da teoria, se é que chamaríamos de teoria, para a prática. Daquilo que Jesus ensinou está revelado para aquilo que você precisa crer e fazer na sua vida. Quem faz isso é o Espírito Santo. Silente, maravilhosamente silente, no seu coração, sensível, educado, no sentido estrito da palavra. Porque ele não força, ele convence, ele persuade, ele estimula, ele encoraja. Jesus disse que este é o Consolador que ele enviaria. E ele enviaria e enviou por uma tendência nossa, irmãos, que eu chamo de espírito de orfandade. Veja que no versículo 18 desse texto, Jesus usa uma expressão que a gente fica pensando, mas por que isso agora? Tudo bem, ele estava se despedindo, podia haver uma saudade, um senso de abandono, um senso de confusão, de falta de direcionamento, de solidão dos seus discípulos, 3 anos e meio caminhando com Jesus, de repente Jesus desaparece, e ele então diz aqui, não vos deixarei, veja aí o verso 18, órfãos. O que eu chamo de espírito de orfandade, que depois Paulo vai trabalhar na epístola dele aos Gálatas, no 1º capítulo, é aquela tendência nossa de autossuficiência, de que nós temos que dar conta das coisas porque não temos quem cuide de nós. Eu chamo de espírito de orfandade. Jesus diz essa palavra, órfão aqui. Porque quando você analisa a ausência de alguém que cuida da gente, seja um pai, seja uma mãe, principalmente um pai, principalmente uma mãe, frequentemente eu escutei, seja na clínica, seja no gabinete pastoral, pessoas dizendo assim, pastor, não tenho ninguém por mim. Desde pequeno, quando eu perdi meu pai, desde jovem, quando eu perdi minha mãe, ou sou eu mesmo. Se eu não me virar, se eu não der meus pulos, se eu não fizer as minhas coisas, não tem ninguém por mim, não.
Isso é uma realidade concreta de alguém que perde pai e mãe. E o que Jesus está dizendo é isso, mas não com vocês, não do ponto de vista espiritual. Porque se vocês tiveram a mim durante 3 anos e meio, coladinho com vocês, dormindo, morando, comendo, habitando com vocês, eu vou dizer, eu não vos deixarei órfãos. Porque eu enviarei o meu Espírito, ele estará convosco e em vós. E esse sentimento de que vocês são cachorro perdido em mudança, que vocês não têm dono, não tem quem cuide, não tem quem direcione, não tem quem proteja, não tem quem proveja para vocês, isso não vai acontecer com vocês, porque o Espírito Santo estará em vós. O Espírito Santo é este que não me deixa sentir sozinho, ainda que eu tenha saudades. Hoje pela manhã, logo cedo, fui tomar café com minha mãe, e ela compartilhava sobre saudade. E a gente fez uma discussão filosófica sobre saudade, comendo a tapioquinha branca, como ela gosta de fazer, com a manteiguinha perfeita. E eu disse assim, saudade é uma coisa interessante, né, manhã? Ela não avisa que vem de uma pessoa que morreu, de um amor que já não existe, de um lugar onde a gente já morou, até de uma comida que a gente já comeu e que não pode comer mais pela idade, ou eventualmente porque está longe da fonte daquela comida. E a gente, do nada, sente saudade. E aquela saudade é como um sentimento de que existe um vazio que alguém e ninguém pode preencher. Só alguém pode preencher, mas o alguém está ausente, então ninguém pode preencher. Talvez fosse isso que Jesus estava dizendo, eu sei que eu vou deixar um buraco dentro de vocês. Vocês estão acostumados a estar comigo e eu com vocês. Eu sei que vocês sabem os meus, entre aspas, cacoetes. Basta que eu olhe assim e vocês sabem do que eu estou dizendo. São 3 anos e meio de convivência íntima, profunda, diária, contínua, permanente. E eu sei que quando de repente vocês me virem na cruz, sendo crucificado, vocês até vão fugir. E eles fugiram mesmo. Um vai negar e um negou mesmo, outro vai trair e outro traiu mesmo. E vocês vão ficar acuados durante 40 dias dentro de um cenáculo, com medo de morrerem, assim como eu fui assassinado por aqueles homens. Mas vocês não sentirão minha ausência, sabe por quê? Porque o Espírito Santo preencherá esse buraco dentro de você, porque Ele estará convosco e estará em vós. E Ele fará isso para que vocês não sintam orfandade, sentimento de abandono, de vazio, de angústia e desespero, como se alguém ou ninguém cuidasse de vocês. Por isso que o Espírito Santo, irmãos, continua a obra de Cristo. E em certo sentido ele é exatamente aquilo que Cristo foi para aqueles discípulos. De modo que quando alguém disser assim para você, ou você passar para a sua mente algo do tipo, era bom no tempo de Jesus, porque era muito mais fácil crer, eu vi ele curando ali, eu vi eles abrindo os olhos de um cego, eu vi o que aconteceu, saiba que o Espírito Santo habita em você e tem mais uma coisa, Ele quer usar você agora para fazer aquilo. E Jesus disse isso, aquele que crê em mim fará ainda maiores obras, porque eu vou para o Pai e vós ficareis aqui. Aí não se trata apenas de você ser um espectador do que Deus quer fazer, ou fez, se você fosse discípulo na pessoa de Jesus. Mas agora que você passa a ser colaborador com Ele, porque o Espírito Santo, por habitar em você, usa você para fazer a obra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu tenho plena ciência, e isso para quem é pregador é maravilhoso. Eu tenho plena ciência de que eu poderia usar todos os recursos de retórica e de oratória aqui. Eu poderia fazer um belo trabalho de exegese, um belo trabalho hermenêutico, um belo trabalho de exposição, e ser explícito, claro, objetivo na minha exposição da palavra. E se não fosse o Espírito Santo que nesta hora, enquanto eu estou falando, está tocando o seu coração, convencendo a sua mente, mexendo nas suas emoções e movendo a sua vontade, o meu trabalho seria uma palestra e não uma pregação. E ele teria o efeito de uma palestra. E o efeito de uma palestra é mais ou menos assim, gostei. Não gostei. Ele fala bem. Eu não gostei do jeito dele comunicar. Só isso.
mas porque o poder do Espírito Santo que habita em mim usa-me apesar de mim, assim como usa você apesar de você, ainda que você não seja um pregador, naquilo que você fala, faz para a glória de Deus. É o Espírito Santo que lhe usa num gesto, numa palavra, num olhar, numa ação concreta, numa atitude real. Você é usado pelo Espírito de Deus, porque Ele habita em você, e esta é uma das grandes bênçãos do Espírito Santo estar em nós, é que nós somos instrumentos dEle para a glória de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. A gente fica assim pensando, o que a gente precisa mais na vida? Diga aí. Você imaginar que o seu trabalho, além de dar dinheiro para você pagar suas contas, para você comprar comida, habitação, roupa, transporte, eventualmente viajar para um lugar e para o outro, é lugar também em que o Espírito Santo quer usar você. E que Ele se mexe ali junto com você, de manhãzinha cedo. Ele não fica na cama quando você acorda. Ele vai com você. E quando você abre a boca, se você for intencional em dizer assim: Senhor, usa-me hoje no meu trabalho, usa-me hoje na minha escola, usa-me hoje na minha família, Ele vai usar, por mais simples que seja. E às vezes é uma palavra única, uma palavra simples, é um gesto, e Deus estará usando você para a glória do nome do Senhor. É por isso, irmãos, que ainda que o credo apostólico dedique uma frase só, uma única frase, creio no Espírito Santo, essa frase é poderosa, tem sido poderosa para sustentar 2000 anos de história da igreja. Porque tudo que a igreja de Cristo fez em 2000 anos, ela o fez no poder do Espírito Santo. A partir daquela promessa de Atos 1:8, descerá sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A partir dali, a igreja veio até hoje, não como instituição, como pequenos templos do Espírito Santo. Não me pergunte, porque não há explicação, como sendo Ele único, Ele habita em corpos diferentes e habita em vidas diferentes, que vão para um lado e para o outro, que habitaram no planeta em tempos e épocas e lugares diferentes. Isso eu deixo para você perguntar ao próprio Deus quando chegar no céu. Mas uma coisa eu sei: Ele habita em você. Ele conforta, consola e orienta você. E Ele usa você. E foi isso que Jesus ministrou nessa sessão de João capítulo 14. O que é que nós podemos e não podemos, devemos e não devemos diante dessa realidade? Há algumas coisas que nós temos que ter muitos cuidados, e é importante que nós tenhamos essa consciência. A primeira delas é que o Espírito Santo é uma pessoa divina. E ainda que ele seja representado por algumas figuras, como o fogo, como a água que é derramada, o Espírito Santo se derrama sobre nós, como o vento, ele é uma pessoa. Trate o Espírito Santo como uma pessoa. Não pense que ele é uma força impessoal, que você pode usar e manipular. Ele é uma pessoa. Fale com ele como uma pessoa. Respeite-o como uma pessoa divina. Reverencie-o como uma pessoa divina. Submeta-se a ele em obediência, porque ele é Deus, tanto quanto o Pai quanto o Filho. Paulo diz isso muito claramente quando diz assim: não resistais ao Espírito Santo. Ou quando ele diz assim: não apagueis o Espírito Santo.
Ou quando ele diz assim: não entristeçai o Espírito Santo. E não faria sentido nenhuma dessas advertências de Paulo se ele não fosse uma pessoa, porque energia elétrica não fica triste, vento não é apagado, sol, chuva não pode ser resistido como pessoa. Portanto, cultive com o Espírito Santo aí dentro de você uma relação de intimidade, de respeito, de amor, de devoção, de submissão e de obediência. Ele é Deus dentro de você, guiando a sua vida. Não desperdice essa oportunidade. Essa semana que começa hoje, terá certamente muitas decisões para você tomar. E você não terá os melhores conselheiros que conhecem tudo, todo o tempo, em toda circunstância, para você decidir o melhor. Você terá o Consolador, o melhor, todo o tempo, que sabe tudo, que pode tudo e que lhe orienta da melhor maneira possível. Não subestime isso. Não confie na sua inteligência, na sua análise de cenário. Ore, peça: Deus, pelo teu Espírito, me oriente. Senhor, eu não sei o que fazer, me dá a tua luz. Pai, fala ao meu coração, me lembra, pelo teu Espírito que habita em mim, algo da tua palavra que sirva para esse momento, para eu decidir bem. Faça isso, Senhor. E Ele fará. Na verdade, Ele tem feito isso na sua vida, quer você perceba, quer você não perceba. Que Deus possa lhe dar a graça de cultivar, talvez essa seja a palavra, cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo em sua vida. Não significa que você não vá passar por provações, nem por lutas. Não significa que você não vá passar por tristezas ou dificuldades. Que você, inclusive, não vai errar e pecar. Significa apenas que você não fará isso sem a clara percepção de que, se você fez errado, é porque desobedeceu ao Espírito Santo. Isso fica muito claro no texto, diga-se passagem. Ele diz assim: se vós me amais, guardareis os meus mandamentos. E se o Espírito Santo está em você para fazer você amar mais a Deus, obviamente que, se você não amá-lo, você não vai guardar os seus mandamentos. Mas significa que você terá uma vida espiritual. E o que é uma vida espiritual? É aquela vida assim meio etérea? Não. Vida espiritual é viver a vida comum que todos nós temos que viver, numa perspectiva e movido pelo Espírito Santo. É quando você vê a vida e age na vida de maneira distinta, porque o Espírito Santo habita em você. O meu desejo é: sede continuamente cheios do Espírito Santo, porque ao fazer isso e ao ser assim, você será um homem e uma mulher espirituais para a glória de Deus. Que Deus nos dê a sua bênção. Vamos orar juntos? Não há problema em pedir: Senhor, enche-me do teu Espírito. Pelo contrário, Ele pede e Ele orienta que façamos isso. Ele não é medida para que você esteja só com 30% do tanque cheio. Mas quando você diz enche-me, controla-me, ó Espírito Santo. Toma-me nas tuas mãos, para que não seja eu que fale, seja o Senhor. Para que não seja eu que haja, seja o Senhor. Faça isso, vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, pela Tua palavra rica que o Senhor nos deu nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, por nos fazer lembrar destas coisas tão importantes, dos Teus ensinos tão cristalinos, tão abençoados. Muito obrigado, ó Deus, por nos dar a Tua palavra como mapa e o Teu Espírito Santo como guia, para que possamos interpretar esta palavra e aplicá-la ao dia a dia da nossa existência. Ó Deus, louvamos o Teu nome porque o Espírito e a palavra não nos deixam órfãos. O Teu Filho Jesus já não habita conosco fisicamente, mas Ele deixou em nós o Teu Espírito, e nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, porque Ele é o Consolador da nossa vida. Ó Deus, nos enche, controla, toma, preside, dirige a nossa vida pelo Teu Espírito.
Ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade ao Teu Espírito, para que não sejamos duros de coração e resistamos ao Teu Espírito. Ó Deus, nos dá reverência ao Teu Espírito que habita em nós, para que não sejamos desrespeitosos com Ele, com nossas palavras, pensamentos e atitudes e omissões. Ó Deus, a Tua palavra diz que Ele é o Deus que moveu todas as coisas, que habitava no abismo no início de todas as coisas, e que fez todas as coisas acontecerem. A palavra do Senhor diz que o Teu Espírito pairava sobre as faces das águas, no início de todas as coisas. Ele é aquele que energiza o universo e que faz com que todas as coisas passem a existir. Ele está presente em todas as coisas vivas, em todas as coisas visíveis e invisíveis, na medida em que as criou pela palavra do Teu poder. Mas ao mesmo tempo, este Teu Espírito que habita em nós, semelhantemente a uma pomba como aquela que desceu sobre Jesus, Ele é meigo, Ele é delicado, Ele é educado, Ele é sensível. E é por isso que nós Te pedimos, nos dá, ó Deus, essa mesma reverência e sensibilidade ao Teu Espírito. Quebra o nosso coração quando somos teimosos em não ouvir a Sua voz. Quebra o nosso coração quando somos arrogantes em olhar para Ele apenas de modo utilitário, como uma força para fazer as coisas, e não como aquele que conduz para que as coisas certas sejam feitas da maneira correta. Ó Deus, pedimos, nos abençoa, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito e usa-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.